Quero te fazer uma pergunta nesta noite. Já teve a sensação de estar falando com Deus, de ter orado a Deus, e aparentemente parece que Deus não responde? Ele está em silêncio? Talvez alguém disse, pastor, pelo jeito quase todo dia assim. Você vai entender o porquê. Amém? Existem situações que Deus está em silêncio, ou para nos abençoar, ou para tratar conosco, ou algo que realmente impede o Senhor falar com a gente. Deus não é como um homem que fica emburrado, e porque não alcançou aquilo que tanto queria, fica por algumas horas emburrado, e aí ele não quer falar. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Amém? Mas existem coisas que Deus realmente precisa fazer para que haja uma transformação e uma mudança. Salmo de número 83, versículo 1, nós iremos ler apenas um versículo. Amém? Ó Deus, não estejas em silêncio. Vamos ler tudo junto? Ó Deus, não esteja em silêncio. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença queremos nos colocar neste momento, Pai, e entender e compreender a Tua palavra que vai falar conosco, a tratar o coração de cada um, a derrubar muralhas, a vencer, Senhor, toda armadilha e artimanha de Satanás. Queremos verdadeiramente, Senhor, ser capacitado a cada dia, Senhor, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade, para andar nos Seus caminhos, para ser reconhecido como servo do Altíssimo. Mas às vezes é como se nós estivéssemos falando, orando, pedindo, e parece que a nossa oração não sobe diante de Ti. Parece que o nosso clamor não chega diante do Teu trono, sendo que a Tua palavra diz que antes mesmo que a palavra, o pensamento, o desejo desça ao nosso coração, já subiu diante de Ti e Tu sabes o que queremos. Mas também nós compreendemos, como também diz o texto, agindo Deus, quem impedirá? Sabemos que mesmo no silêncio o Senhor está agindo, está trabalhando, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo quem escreve é Asaf, amém? E Asaf, por muitas vezes, ele é como o nosso clamor, sabe? Diante dos problemas da vida. Asaf, ele ficou ali clamando, e por algum momento ele diz assim: poxa, eu estou falando, eu estou clamando, e parece que Deus não está escutando, parece que Deus não está ouvindo. Às vezes, amado, diante de uma doença incurável, diante de uma tragédia, ou talvez até mesmo diante de algo inesperado, acredito que a parte da doença seria a parte mais difícil, né, para o ser humano, sabe? Administrar isso. O financeiro, às vezes, ele até acontece, mas ele acontece num determinado tempo, e depois você consegue se equilibrar. E a enfermidade, quando ela chega, ela não tem tempo pré-determinado para acabar. A doença, às vezes, o financeiro, às vezes você consegue até uma ajuda com alguém e consegue sair daquele momento e se equilibrar. E a doença, por mais que você procure os melhores médicos, por mais que você procure tomar os melhores remédios, depende-se de um tempo para que tudo isso venha se juntar e realmente acontecer o que necessitamos. E por muitas vezes, amado, muitas pessoas só nesta hora que lembram do Todo-Poderoso, Deus está em silêncio. E às vezes as pessoas ficam assim: poxa, por quê? Porque, Senhor, eu preciso de uma resposta sua. Às vezes nós queremos tanto uma resposta de Deus, queremos tanto que alguém faça alguma coisa, porque eu acho que este problema é para ontem, e Deus está dizendo: fica em paz, porque agindo eu, ninguém vai impedir. Tem coisa que eu não entendo, tem coisa que eu posso dizer: poxa, mas se eu tivesse chamado um mecânico na hora, se eu tivesse chamado um médico na hora, se eu tivesse impedido que essa pessoa atravessasse a rua, se eu tivesse feito determinada situação, isso não teria acontecido, ou não estaria no grau que está. Preste atenção, a Bíblia diz que antes que o desejo, que o pedido saia da tua boca, Deus sabe o que você quer e precisa. Existem situações que nós precisamos passar, para depois que passar a gente possa entender que Deus está agindo. Tem males, irmãos, é horrível ouvir isso, mas tem males que vêm para bem. Aconteceu um negócio que a gente diz: não pode acontecer tudo menos isso.
Aí é exatamente isso, de tanto você orar, jejuar, pedir, é exatamente isso que aconteceu. Você fala, poxa Deus, que é isso? Eu pedi tanto que isso aqui podia acontecer tudo, menos isso, e o Senhor deixa isso acontecer. Lá na frente você vai ver que o que você pensava que era mal, era bênção, era a ponte que faria você sair de um lugar pré-determinado a chegar ao lugar da bênção. Às vezes nós não entendemos o agir do Senhor, e você vai entender nesta noite que Deus quer fazer contigo. Sabe? Talvez a perda de um filho, o desespero de uma esposa, a incompreensão dos amigos, foi o que mais ou menos aconteceu com Jó, sabe? Para experimentar o silêncio de Deus. Você conhece a história de Jó? E você sabe que Jó, por alguns momentos ele orava, os amigos oravam, a esposa orava e dizia, Deus, por que está acontecendo isso? Me responde. E Deus estava em silêncio. A Bíblia diz, amado, que o rei Saul, no momento do seu desespero, ele clama ao Senhor, o Senhor não responde. Ele pede para Deus falar com ele em sonho, Deus não responde. Ele chama o profeta e diz, profeta, você tem um acesso direto a Deus, intercede por mim, vê o que Deus tem para falar comigo, alguma coisa. O profeta orava e Deus continuava em silêncio. Havia duas pedras chamadas Urim e Turim, que se jogavam, fazendo uma pergunta para Deus, dependendo da maneira que elas caíam, a resposta era sim ou era não. Também não aconteceu nada. Meu irmão, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Amém. Tem gente que gosta de sair por aí querendo ouvir o que Deus tem para falar. Sai atrás de profetas e profetizas. Mas eu quero te dizer o seguinte, Deus quando quer falar contigo, ainda que seja uma criança, Ele manda na tua casa para te falar algo, e você vai entender que aquelas palavras vieram do Senhor. Não precisa ser com línguas estranhas, não precisa ser com sapatinho de fogo, não precisa ser, sabe, ninguém de maneira, talvez, que mostre que é Deus. Às vezes uma simples palavra, talvez um simples diálogo, você na rua falando com alguém, até na fila do banco, Deus trata contigo. Mas quando Deus está em silêncio, aprenda o seguinte, nós devemos apenas orar e ver aonde está a nossa falha, o nosso erro, para nos consertar. Deus não falou com Saul porque Saul estava em desobediência, Saul estava em pecado, e o pecado de Saul não era prostituição, não era roubo, não era nada disso. O pecado dele era querer se exaltar, a ponto de achar que o reino era dele e não de Deus. Amém, meu irmão? Tem um louvor que nós cantamos aqui, que diz assim, que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Isaías 64, versículo 4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que esperam. Vamos ler tudo junto? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por Ele esperam. Você está esperando no Senhor? Amém. Então fique em paz, querido, que enquanto você ora, enquanto você espera, Deus trabalha em prol da sua causa. O silêncio de Deus, sabe, ele tem mais eloquência até mesmo do que qualquer discurso. Quando Deus se cala, a gente ouve mais o grito, a mensagem de Deus, do que quando Ele está falando. É como aquele pai que fica falando todo dia, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. A criança diz, já sei o que você vai dizer, isso, já está decorado. Mas o dia que ele não fala, a criança fala, o que aconteceu com o pai? Está doente? Está acontecendo alguma coisa? Ele está empurrado, está chateado? Porque nós estamos acostumados, e às vezes Deus está falando conosco a cada culto, sabe, a cada ministração, e parece que às vezes entra por um ouvido e sai por outro. Sabe o que Deus faz? Se cala, porque quando Ele se calar, é o momento que você se preocupa e corre atrás. Deus, fala comigo. Sabe, meu amado,
Deus nos quer atento à sua voz, mas também atento ao seu silêncio. Ele deseja nos ensinar algumas lições. Hebreus 3,15 diz o seguinte: enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Amém? Às vezes, quando alguém nos provoca, quando alguém nos chateia, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, nós temos a tendência de endurecer o nosso coração. Hebreus fala isso. Enquanto o Senhor te diz hoje, sabe, ouça a sua voz, não acha que é afronta. Às vezes tem crente que diz: nossa, a palavra de hoje foi uma correção, foi um cajado, foi uma espada, foi um pão. Não importa, ouça a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, porque enquanto Ele está falando, é porque realmente Deus está se preocupando contigo. O mundo não consegue ouvir a voz do Senhor, o mundo não consegue perceber que Deus está tratando com eles. Sabe por quê, irmão? Porque fecharam o coração para Deus e abriram para o pecado. Lembremos que Deus faz silêncio de diversas maneiras. Eu quero citar algumas dessas maneiras do silêncio de Deus. Primeiro, o silêncio da reprovação. Tem um ditado que diz que quem cala, como é? Quem cala? Quando Deus se cala, nem sempre Ele está consentindo. Esse silêncio, ele é punitivo de Deus, ou seja, amado, ele é reprovador de Deus diante do pecado. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconde o seu rosto de vós, de modo que não os ouça. O silêncio da reprovação é quando o pecado faz com que Deus não nos escute, não se move para conosco. Você também é assim. Às vezes você diz assim: olha, não adianta brigar, não quero briga, não quero confusão, então eu prefiro ficar quieto, não vou falar nada. Não é assim? Porque às vezes você fala, não resolve. Da próxima vez que você for falar, talvez você vai ficar tão indignado que você vai querer partir para a ignorância. Não vai resolver. E quando você se cala, a pessoa entendeu que não é porque você está consentindo, é porque você preferiu ficar calado, e esse silêncio é o silêncio da reprovação. Deus é exatamente isso. Deus não nos obriga a nada, mas Ele também não é obrigado a consentir algumas coisas que não é do teu agrado. Preste atenção: se vivemos em pecado, nada vai adiantar a nossa religiosidade de estar vindo à igreja, de estar frequentando a igreja, talvez alguma outra religião. Isso tudo é fachada, porque Deus fará silêncio. As pessoas às vezes vai te ver na igreja, sabe, de maneira comportada, vai te ver na igreja de maneira adoradora, mas Deus sabe quem você é. E é exatamente aquilo que você é que pode mover a mão de Deus a falar contigo ou ficar em silêncio. Isaías capítulo 1, versículo 11 diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: se quiserdes me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e foste rebeldes, serei devorado à espada, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Salmo 66:18 diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu começar a dar vazão, dar lugar para as coisas erradas, que o meu coração diz assim: que nada, vai lá e faz, ninguém está vendo. Seu pai não está vendo, seu marido não está vendo, tua esposa não está vendo, seus amigos não estão vendo, o patrão não está vendo, o médico não está vendo, ninguém está vendo. Mas quem não poderia ver, enxerga tudo que é Deus. Você poderia mostrar para todo mundo, porque todo mundo esquece, mas tem um que não esquece. Já sei, você vai falar que é Deus. Não, chama-se acusador. A Bíblia diz que ele vai todos os dias diante do trono do Senhor para te acusar. Este acusador é o mesmo
que lá no livro de Jó, ele se apresenta diante do Todo-Poderoso para acusar Jó. Como ele não tinha o que acusar, e ele ainda acaba ouvindo um monte de elogio da boca de Deus, e Deus dizendo assim: você não tem visto Jó, meu servo, homem íntegro, honesto, abençoado? Aí ele então joga a sua seta dizendo assim: também o Senhor vive abençoando. Ele tem de tudo que ele quer, tudo que Jó pensa em ter, o Senhor abençoa. Você está entendendo, irmão? Que servir a Deus de maneira correta é a melhor opção. Quando nós servimos a Deus de maneira correta, de maneira íntegra, as pessoas podem até te chamar de fanático, mas Deus te chama de filho, e como filho, Ele te dá o melhor desta terra. Isaías fala sobre isso. Ele diz assim: se quiseres e obedecerdes, eu te darei o melhor da terra. Às vezes tem gente que diz assim: poxa, aquela pessoa, aquele crente ali tem sorte, eu acho que eu vou lá na igreja dele para saber o que acontece porque ele prospera. Não, ele, independente da igreja, ele foi ministrado, ele resolveu obedecer, ele resolveu sacrificar a tua carne para fazer a vontade de Deus, e Deus faz questão de te presentear. Com você não é diferente. Você tem 2 filhos, um é rebelde e o outro é uma bênção. O tratamento de ambos é a mesma coisa, mas é natural que você não vai pensar 2 vezes quando aquele que é uma bênção desejar alguma coisa, querer muito, você vai fazer de tudo para presentear. Não que o outro não faça, só que o outro é rebelde, ele nunca quer nada. Deus é assim, amado. Todos nós somos filhos, mas Deus sabe quem são os filhos amados. Todos nós somos filhos amados do Senhor. Mas é tão gostoso quando você tem intimidade com o Pai, não é? Tem filho que tem intimidade com o pai, com a mãe, chega, abraça, sabe, brinca, às vezes fala de igual para igual, porque tem intimidade. Mas tem outros que não conseguem ter essa intimidade, e é filho da mesma madre, sabe, do mesmo sangue, da mesma criação. Às vezes na igreja tem pessoas que têm uma intimidade com Deus, independente do tempo de crente que ela tem. Ela pode ter tido 1 mês só de crente, o outro tem 100 anos. Ao tempo não quer dizer nada. Não é como no trabalho, que quem tem mais tempo de casa, na hora que for mandado embora, tem uma quantidade a mais para receber. Com Deus não tem isso. A partir do momento que você diz assim: Senhor, hoje é o dia que eu vou começar a minha nova história contigo, Ele está pronto para te abençoar e fazer da sua nova história a grande história, fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Amém? Segundo, o silêncio da provação. Esse é difícil. Quando somos provados, a Bíblia diz que você só é provada para ser aprovado. Jó foi aperfeiçoado pelo silêncio da aprovação de Deus. Jó 13:15 diz assim: eis que ele me matará, não tenho esperança, contudo defenderei os meus caminhos diante dele, pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó disse assim: não é porque eu estou passando por isso que o meu Senhor não vive, que no lugar onde eu adoro Ele não está presente. Tem pessoas que dizem assim: nossa, o que está acontecendo com você? O teu jejum, a tua oração, a tua igreja não está vendo a unção de Deus sobre a tua vida. Não tem Deus nessa igreja, não tem Deus nessa tua casa, não tem Deus no teu relacionamento, na tua família. Existe, mas às vezes Deus fica em silêncio para nos provar, para que a partir da aprovação nós somos aprovados por Ele. Se você for fiel e justo a não murmurar, não reclamar, não blasfemar, você vai chegar do outro lado, sabe, com os pés enxutos. Deus vai te fazer atravessar agora. Todos nós passamos por isso, amado. Ninguém está livre. Agora, o que é melhor? Você está de braços dados com o seu amigo, mesmo que você não o veja, mas sabe que ele está contigo, ou você achar que na hora que você mais precisou ele não estava ali? Às vezes nós achamos que no momento que mais precisamos Deus não está, e o diabo usa pessoas para te dizer: cadê o teu Deus? Como se a gente tivesse que andar de mãos dadas com Jesus e todo mundo vê você e o Senhor Jesus. Engraçado, na hora do pecado, fala:
Jesus fica de lado. Sabe, meu irmão, a mulher cananeia, ela viveu primeiro o silêncio do Senhor, mas ela não desistiu. Ela perseverou em buscar a bênção, e a Bíblia diz que ela foi alcançada. Olha o que diz Mateus 15:25. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém? Ela podia dizer: credo, amarrado, qualquer coisa. Claro que o senhor é profeta, é muito mal educado, mal-humorado. Sabe? Eu estou aqui na maior simplicidade. E o Senhor diz que não é digno que dê pães aos cachorrinhos. A simplicidade é a melhor coisa para passar na hora da provação. A simplicidade é a melhor coisa para sobreviver o momento da tempestade. Porque não é com arrogância, com prepotência ou com achômetros que nós vamos chegar a algum lugar, sabe? Para que você possa ser tirado deste momento, amado, de provação, para que você possa viver e passar para o outro lado, a melhor coisa é você ser humilde. Às vezes a gente quer que pessoas solucionem problemas ou vá fazer aquilo que você quer naquela hora, naquele momento, e não adianta. Tem coisas que só Jesus faz. Amém? A Bíblia diz sobre o apóstolo Paulo, e é um exemplo clássico disso, que ele sofria um espinho na carne, e ele clamava ao Senhor que aquele espinho da sua carne fosse tirado, mas e sobretudo Deus ficava em silêncio, até o dia que Deus disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, sabe? Disse que o silêncio de Deus para Paulo talvez era a pior dor que Paulo sentia, porque Paulo tinha intimidade com Deus, Paulo tinha uma aliança com Deus, mas quando Paulo falava do assunto espinho, Deus ficava em silêncio. Deus dizia: minha graça te basta, fique em paz. E ele dizia: por que, Deus? Eu imponho as mãos das pessoas, elas são curadas. Eu ordeno no teu nome, os demônios caem, vão embora, e este mal vem sobre mim. A Bíblia diz, amado, que Deus permitia que 3 vezes ao dia Paulo fosse esbofeteado por um demônio. Não era literalmente um demônio, a colocação bíblica é que ele era provado 3 vezes ao dia. Coisas que ele não conseguia resistir, era mais forte do que ele. E ele dizia: Deus, eu não suporto isso, eu não aguento isso, me livra deste mal. E Deus ficava em silêncio. Deus estava tratando com o caráter de Paulo. Deus estava tratando, e Deus trata com aquele que é filho. Deus não trata educando o vizinho. Você já tentou educar o filho do vizinho? Não adianta nada. Você pode morrer e falar, quando ele chegar na casa dele, a mãe dele sabe, eles falam tudo isso. Não, que nada, aquela vizinha é louca. E você é a louca da história. Deus educa os seus filhos. E se Deus está tratando contigo, meu irmão, é porque Ele está te educando. Amém? Segundo Coríntios 12:7 diz assim: e para que não me exalte demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Segundo Coríntios 12:8, acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. Paulo disse: Senhor, afaste de mim este mal. E o Senhor continuou no silêncio da provação. Terceiro,
silêncio da espera. Esse é estreito. Às vezes a sua oração é: Deus, responde. E eu te digo que Deus te responde com 3 palavras. Ele te responde te dizendo sim, não ou espere. Não tem a 4ª palavra. Ou ele diz sim, ou ele diz não, ou ele não diz nada. Ele diz espera. Às vezes a gente preferia ouvir um não. Aí você ia dizer: eu já sabia, esperava por isso. Mas quando você não ouve um sim, quando você não ouve um não, e você tem que esperar, e às vezes nós pensamos que o tempo de Deus é igual ao nosso, e ainda dizemos: Senhor, tem que ser para ontem, daqui a pouco vai acontecer uma determinada coisa, e eu vou ter que dar uma resposta, e eu preciso da tua. E o Senhor diz: espera. O silêncio da espera, amado, é um dos mais difíceis na hora da aprovação. É como você está prestes a pegar um resultado. Você já orou, já jejuou, já clamou, já colocou a tua fé em prática, mas tem alguma coisa lá dentro dizendo assim: eu só vou mesmo crer quando eu ver o resultado, quando abrir o exame e ver se é positivo ou se é negativo. Você está aguardando se é uma enfermidade ruim, que seja negativa, mas você sabe que você corre o risco da possibilidade do positivo. E você fala com Deus e o Senhor diz: espera, espera. Amém? Não gostamos, amado, quando Deus nos coloca na sua sala de espera. Mas Deus só põe você na sala de espera quando você está afoito demais, quando você está ansioso demais. Salmo versículo 40, capítulo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que o salmista diz: eu esperei com paciência pelo Senhor. Depois que o Senhor viu que eu estou com paciência, com confiança, com convicção, com fé, aí então Ele me tira da sala de espera e diz assim: agora vem, porque eu vou ouvir o teu clamor. E quando Deus ouve o nosso clamor, Ele entra em ação. Amém? Talvez com razão o profeta Jeremias disse em Lamentações 3:26, olha o que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ter esperança, aguarde em silêncio, para de falar demais. Às vezes nós falamos e começamos a falar com um e vamos falar com o outro, e vamos falar com o outro, aí chega alguém e diz: o que está acontecendo? Aí você diz: está acontecendo isso, e fica, sabe, borbulhando. Deus diz: você vai ficar na sala de espera até que você se converta e dobre a tua língua, porque agindo eu ninguém vai impedir. Não adianta, irmão. Não adianta você ficar contando o teu problema para todo mundo, porque as pessoas não podem resolver. Se Deus é o que vai resolver, Ele quer que você fique em silêncio. Você confiou nele, Ele disse que vai te abençoar, então espera. A gente fica contando para a pessoa, dizendo: ora aí, irmão, ora aí, quem sabe, né? Você vai orar e Deus vai responder. Quem tem mais poder, a oração do irmão ou o Deus Todo-Poderoso que pode te abençoar? Ainda bem que Deus não é homem, porque se Deus fosse homem, seria mais ou menos isso aqui que eu vou dizer: que droga, mais um vim falar desse problema, me enchendo o saco. Ainda bem que Deus não é homem, não é? Porque se fosse você, todo dia chegando, batendo na tua porta: escuta, você não vai lá fazer aquele negócio com fulano? Ele está desesperado. Você diz: caramba, eu já disse que eu ia abençoar aquele abençoado tal dia. Esse é o ser humano. Deus não, te põe na sala de espera e diz: enquanto você não aprender a se converter, a confiar plenamente, totalmente em mim, você vai ficar guardado. E tem crente que se perdoa, que bate perna, que fica de bico. Deus não se incomoda com isso.
frente, vou fazer. Deus fala, pode ir. Igual fez o filho pródigo. Disse para o pai, eu quero a minha parte. O pai disse, está aqui então, quer ir, vai. Mas eu sei que você volta. E o pior, quando você voltar tudo quebrado. E eu estou aqui para te abençoar, mas nós vamos começar do zero, tudo de novo. Sabe, irmão? É a mesma coisa você estar numa fila imensa, e depois daquela fila tem um muro, e você não sabe quantas pessoas estão lá dentro. E às vezes nós ficamos impacientes. Você não sabe se depois do muro você que está ali é o próximo, ou se tem mais trocentos. Entenda o seguinte: você precisa daquilo que você foi buscar na fila. Sim ou não? Se você não precisasse, você não estaria ali. Não importa o tempo que demora, importa que você vai alcançar. Pastor, mas eu estou há horas, talvez eu estou há dias esperando. O que você prefere? Continuar na fila, mesmo vagarosamente ela está andando, ou você prefere sair dela e não receber de jeito nenhum? Sabe, irmão, esperar não é fácil. Eu imagino uma mulher grávida, tendo dores, e não vê a hora que aquela criança nasce. Parece que os últimos dias são os piores. Não é verdade? Jesus fala sobre isso. Ele fala como uma mulher na hora da dor do parto. É a coisa mais terrível que ela sente. Depois que a criança nasce, parece que ela não teve dor nenhuma. Parece que todo aquele escândalo que fez era mentira. Jesus fala sobre isso. Ele fala isso comparando as nossas dores no dia a dia. Hoje você está chorando porque você está esperando uma cura, mas parece que vem a morte. Você está passando uma dificuldade, você não sabe como agir. Alguma coisa muito ruim assolou a tua família, mas quando passa, irmão, parece que aquela dor foi apenas um susto, porque Deus já entrou com poder e com misericórdia. Quarto, silêncio do amor. Ouça o que eu vou te dizer. Deus te ama tanto que faz pausa de silêncio. Repita comigo. Deus me ama tanto que Ele pode fazer uma pausa de silêncio. Olha o que diz na sua palavra em Sofonias capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, e calar-se-á por seu amor. Amém? Preste atenção, meu irmão. Esse texto de Sofonia vai nos lembrar dos tempos, sabe, em que toda noite, talvez você que é pai, que é mãe, ia até o quarto dos seus filhos dar aquela olhadinha carinhosa. Estava frio, você foi lá, ele não percebeu, talvez ele nunca viu isso, mas você foi lá, abriu a porta devagarzinho, olhou na cama, cobriu. Deus faz isso todo dia contigo. Ele te visita, sabe? Para ver se você está dormindo bem. Ele fica dando aquela paradinha, aquela olhadinha com amor. Às vezes você fez isso depois até de ter dado uma surra no filho, até de ter repreendido, até ter dito um não para ele, e ele foi dormir chorando. Mas você à noite, nem por isso não deixou de ir lá e dizer: oh meu Deus, por que eu fiz isso? Mas ele precisava. Por que eu tive que corrigir? Por que eu tive que bater? Por que a situação aconteceu? Amém, aconteceu. Eu tive que fazer a minha parte. Mas você o ama. Assim é o Senhor. E quando eu olho essa expressão, amada, eu vejo que o profeta diz: meu irmão, não reclame do silêncio de Deus. Por certo, Ele parou para te dar aquela olhadinha em silêncio. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao romper da manhã. João 13:1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesmo sabendo que a tua hora estava chegando, mesmo sabendo que a tua hora estava chegando, Ele amou até o fim.
Amém. Tenha certeza disso, meu irmão. O Senhor te amou de maneira poderosa. Ele já te deu vitória. E eu tenho certeza disso. Mas quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. É porque Ele está operando. Amém? É porque Ele está agindo em teu favor. Eu sei que Deus está trabalhando, sabe por quê? Porque quando Deus trabalha, as coisas começam a acontecer. Às vezes até o levante de Satanás nas nossas vidas faz parte do trabalhar de Deus. Satanás é a parte ruim da história. Ele tenta entrar no meio para tentar roubar aquilo que Deus está fazendo. Mas ele é tão besta, porque Deus até permite que ele faça, para que no máximo que ele vai fazer é levar a cada um de nós aos pés do Senhor. Porque na luta, na provação, a gente corre aos pés do Senhor. E ele vai ficar a ver navios. Sabe, meu irmão? Deus está trabalhando na tua vida e eu tenho certeza disso. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Amém? Oh, aleluia.